Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, na pessoa do pastor Marcos Gouveia, que se encontra presente. Também a todos os obreiros que estão na minha retaguarda, que Deus os abençoe grandemente. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém, uma coisa te peço, que é, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e atirou a seu marido a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. Feche os teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Senhor Deus, já ouvimos a Tua voz através dos louvores, Senhor, através dos testemunhos que foram entoados aqui, Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Senhor Deus, continua falando conosco, somos apenas instrumentos Teus, Senhor. Fala o que Tu quiseres, faz conforme a Tua vontade. A casa é Tua, o povo é Teu. Nós somos instrumentos, Senhor, e precisamos ser usados por Ti. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sabemos que a trajetória de Davi até o reinado foi uma trajetória um tanto quanto trabalhosa, um tanto quanto árdua, até porque nós sabemos que evangelho verdadeiro e genuíno não existe sem trabalho, não existe sem mão no arado. E a palavra diz, lá no capítulo de número 16 de 1 Samuel, que Davi ele é ungido, mas antes de ser ungido, Davi já estava trabalhando no pasto. Davi já estava apacentando as ovelhas de seu pai. Todos conhecem a história, que é muito conhecida. Ali, enquanto Davi apacentava, ali, enquanto Davi trabalhava, apareceu o urso, apareceu o leão, e todos foram detidos por Davi. Porque Davi, além de ser um homem que gostava de trabalhar, Davi era obediente. Davi não olhava para a circunstância, mas olhava para a ordem de seu pai. Quando nós olhamos para a ordem, quando nós somos obedientes, certamente os céus nos recompensam. A palavra diz que Davi era pequeno em estatura. Davi, perto de um urso, perto de um leão, era totalmente incapaz aos olhos humanos. Mas a força de Davi não vinha do seu físico, não vinha do seu porte, mas dos céus que estavam o tempo todo olhando para ele. Foi assim que Davi foi levantado, foi assim que Davi foi separado. Davi é ungido, Davi é separado para reinar. Mas todos nós sabemos que não é prontamente que Davi é ungido a rei. Ele é ungido, mas o ofício ele vai começar só lá em 2 Samuel. Enquanto ele foi ungido, enquanto ele está passando toda aquela trajetória do seu início, tem um rei, tem um homem que está na frente da nação. Davi poderia muito bem ser desobediente a Saul, porque Saul era errante, Saul andava errante aos olhos do Senhor, mas nem por isso Davi foi desobediente ao Senhor, porque Davi reconhecia as autoridades que estavam à sua frente, e muitas das vezes é necessário nós reconhecermos, mas Patrick está errado, mas Patrick não ora, mas Patrick não fala a verdade, mas Patrick está em pecado, não importa, ainda é autoridade sobre a tua vida. E nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos respeitar as autoridades que é nos impostas. E Davi vai obedecendo Saul. Davi vai crescendo debaixo da autoridade de Saul. Só que em toda a trajetória, Saul e Davi, Saul sempre tentou matar Davi. Mas em toda essa trajetória, em nenhum momento aparece Davi tentando matar Saul. Porque quem tem promessa, quem é ungido, não precisa passar por cima de ninguém para assumir o seu reinado. Não precisa passar por cima de ninguém para assumir o que já é
seu. Davi estava debaixo da unção. Davi estava debaixo da ordem, debaixo da promessa, debaixo da palavra. E ele não estava debaixo da palavra de homem que mente, não estava debaixo da palavra de homem que falha, ele estava debaixo da palavra que veio dos céus. Então Davi soube esperar esse momento. Só que Davi também aproveitava oportunidades. A palavra diz que Davi, quando vai enfrentar Golias, Davi não está indo até aquela guerra para enfrentar Golias. Davi está levando mantimentos para os seus irmãos. Até no momento da oportunidade, Davi não deixou de trabalhar. Até no momento da oportunidade, Davi não deixou de ser servo. Certa vez, ouvi do nosso pastor presidente aqui neste púlpito, ele dizendo: só é servo quem serve. Não tem como ser servo se não servir. Não existe carteirinha de servo, não existe nome de servo, existe ofício de servo. E isso Davi era, irmãos. Ele vai levar mantimento, mas tem uma oportunidade para ele ali. Surgiu uma guerra, surgiu uma barreira, surgiu uma dificuldade. Ninguém podia contra Golias. Mas vai o Davi pequeno, o Davi de baixa estatura, mas também o Davi que venceu o urso e venceu o leão para derrubar aquele gigante. A palavra diz que Davi derruba, Davi vence aquela batalha, e ali começa a crescer a sua fama, começa a crescer ali o burburinho na vizinhança. Davi derrubou Golias, ninguém pôde com Golias, Davi pôde. E aí a ira e a inveja de Saul vai crescendo. Só que a palavra diz que quando alguém vencia a guerra, quando alguém derrubava alguém e vencia, precisava ter uma recompensa, precisava receber uma recompensa. E a palavra vai dizer que Saul tinha duas filhas, a mais velha Merabe e a mais nova Mical. Certamente quando alguém vencia, tomava para si a filha mais velha do rei. E ali, quando Davi vence, Saul vem até ele, manda os servos falarem para Davi: Davi, tem Merabe, minha filha, pode tomar para si Merabe. Só que tem um detalhe, no capítulo de número 18, no versículo de número 19, não foi Davi que rejeitou Merabe, foi Merabe que rejeitou Davi. A Merabe era a recompensa pelo trabalho, pela guerra vencida. Davi poderia certamente tomá-la para si, só que Merabe não quis Davi. Isso abre um parênteses para eu dizer que muitos separam o Antigo Testamento do Novo. Muitos fazem essa separação e diz que Cristo não se encontra no Antigo Testamento. Errado. Lá em Gênesis, no livro do princípio, o Senhor já diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Já era o próprio Deus Pai falando e testemunhando sobre Jesus que viria nos salvar. Quando Merabe ela rejeita Davi, quando Merabe ela está dizendo que não queria Davi, ainda que ela fosse recompensa para ele, ela queria Adriel. Adriel certamente era aquele homem forte, aquele homem de postura, aquele homem que enchia os olhos de quem via, aquele homem que enchia os olhos de quem passava por ele. Merabe escolheu Adriel, diz o versículo 19 do capítulo 18. Isso me faz lembrar quando Jesus Cristo desceu à terra, quando Jesus passou todo o seu ministério aqui. Aí no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11, vai dizer que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para quem era seu, mas os seus o rejeitaram. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não quiseram a ele. Outrora rejeitaram o Cristo na sua primeira passagem sobre a terra. Merabe não quis nem papo, não quis Davi, não quis se aproximar de Davi. Só que no versículo de número 20 do capítulo 18, mas Mical, a outra filha, ou seja, a filha mais nova de Saul, ela amava a
Davi. Merabe rejeitou, mas tinha Mical que amava. Merabe rejeitou, mas tinha Mical que enchia a boca para falar de Davi, que enchia os olhos quando via Davi. A palavra diz que quando Mical enche os olhos por Davi, diz que amava Davi, Saul tem um plano, porque o plano de Saul ainda era matar Davi. Porque Saul, ele não olhava o que Davi era no passado, pastor de ovelhas. Saul não se incomodava com o presente de Davi, porque quem era rei ainda era ele. O que preocupava Saul e tirava o sono de Saul era o que Davi iria se tornar. O que incomoda o inferno não é o que você foi. O que incomoda o inferno não é quem você é hoje. O que incomoda o inferno é o que você vai se tornar no dia de amanhã. Porque até o inferno sabe o tamanho da promessa que tem sobre a tua vida. Aleluias. Então em todo momento Saul tentava um plano para derrubar Davi. E agora o plano era: eu preciso ter ele dentro da minha casa. Eu preciso ter Davi dentro dos meus domínios. Se Merabe rejeitou, se Merabe não quis, agora eu vou aproveitar Mical. Mas antes disso, antes dele tomar a minha filha mais nova, a minha querida, a minha amada Mical, antes disso, ele vai ter que descer lá nos filisteus para tomar 100 prepúcios e me trazer. Certamente era Saul dando uma sentença de morte para Davi. Era ele dizendo: eu não quero sujar minhas mãos de sangue, porque todo mundo vai me apontar, todo mundo vai me julgar, todo mundo vai me crucificar. É melhor ele descer lá nos filisteus e morrer pelas mãos deles. Mas lembra quando eu disse no início que Davi não recuou quando viu o leão? Quando Davi não recuou quando viu o urso? Davi não recuou quando viu Golias? Não era agora que Davi iria recuar. Aleluias. A palavra diz que Davi topa. Eu desço, eu vou. E a palavra diz que quando ele desce, ele toma 100 prepúcios e traz para Saul. Eu posso imaginar ele trazendo os 100 prepúcios e colocando na mesa. Saul, está pago. Saul, eu fui, eu voltei, agora me dá, Mical. O preço foi alto, o preço foi de sangue, o preço foi de cravos nas mãos, mas Jesus foi até o final pela tua vida. A resposta está aqui hoje: os cravos nas mãos, as furadas nos pés. Eu não olhei para quem você era, eu não olhei para teu estado, eu fui até o final porque eu sempre te amei. A palavra diz que Davi não olhou para a circunstância. Davi poderia muito bem morrer. Davi poderia nem voltar para contar a história, mas Davi não pensou nisso. Davi pensou em Mical, que o amava. A palavra diz que quando ele volta com 100 prepúcios, Saul não tinha o que fazer. Ele dá a Mical como sua recompensa. E a palavra diz que Davi toma Mical para si. Só que tudo que Saul queria, como eu disse, era ter ele dentro dos seus domínios. Em nenhum momento, como eu disse, Davi desrespeitava Saul. Em nenhum momento, Davi precisava contar sobre a unção que ele tinha. Em nenhum momento, Davi precisou contar sobre o que ele poderia se tornar mais à frente. Em toda a palavra, Davi permanece em silêncio, diante das acusações de Saul, diante das tentativas de homicídio de Saul sobre sua vida. Muitas das vezes nós enfrentamos certas coisas na nossa vida, que nós não encontramos ninguém para contar, que nós não encontramos ninguém para falar, e é nesse momento que o Senhor te chama para mais perto e fala: calma, filho. O silêncio também é
resposta. Se tinha uma coisa que deixava Saul perturbado, irmão, era Davi não revidar o que ele estava fazendo. Se Davi revidasse, Davi perderia sua essência. Se Davi revidasse, não estaria sendo Davi. Se Davi revidasse, Saul poderia ir contrário a ele e as coisas se inverterem. Mas o silêncio de Davi perturbava Saul. Muitas das vezes tem alguém, algum inimigo, alguém esperando só você revidar. Alguém só você esperando você falar dele de volta. Mas o silêncio também é resposta. A resposta de Davi para Saul não foi revidar a lança que foi lançada contra ele. Não foi revidar os planos malignos de Saul contra ele. A resposta dele só foi o silêncio. Só foi o joelho no chão. Só foi as madrugadas em claro. Só foi o jejum. Só foi a leitura da palavra. Essa foi a resposta de Davi. Enquanto Saul se perturbava para matar ele, Davi estava crescendo. O tempo estava passando. A promessa estava chegando. E a palavra estava chegando perto de ser cumprida. Aleluias. Agora Davi está dentro da casa do inimigo. Davi está dentro da casa de Saul. A palavra do Senhor diz no capítulo de número 19, como o subtítulo do capítulo 19, no versículo de número 12 diz assim: Mical engana seu pai e salva Davi. Porém, de uma maneira um tanto quanto conturbadora, porque a palavra diz: então Mical desceu a Davi por uma janela. O que Saul queria fazer? Saul queria matar Davi. Todos os planos antigos, todos os planos passados, tudo aquilo que Saul tentou já tinha sido frustrado. Agora eu imagino e posso conjecturar Saul pensando: daqui ele não escapa. Eu tenho a chave da porta da frente, eu tenho a chave da porta de trás, eu tenho a chave da porta lateral, os meus servos estão aqui, agora ele não escapa. Só que Mical, como eu disse lá no início, e a palavra diz, que Mical amava Davi. Então eles tinham um quarto só para eles dentro da casa de Saul. E quarto fala de intimidade. Quarto fala de companheirismo. A palavra diz que Mical e Davi tinham uma só cama como casal. Então eles estavam ali, eles viviam juntos. Quando um levantava, o outro ia atrás e vice-versa. Só que agora, o plano de Saul é matar Davi pela manhã ao acordar. Lá no início, eu falei que Jesus também está no Antigo Testamento. E agora que eu quero entrar no objetivo da mensagem. Quando Mical está com Davi, ela sabe que vão matar ele. O que Mical faz? Faz Davi ir embora. Permite que o seu noivo, que o seu amado, que a pessoa que ela falava que amava, vá embora do quarto da intimidade. Eu não sei se você entendeu nessa noite. Mical amava. Quem ama não abandona, Will. Quem ama não deixa ir embora. Tudo bem que o pensamento de Mical foi para salvar Davi. Só que Mical poderia muito bem ter ido com Davi. Mical poderia muito bem ter fugido com ele. Só que Mical estava tranquilo e numa zona de conforto dentro da casa de Saul. Mical gostava do suco de tâmaras que ele tomava. Mical gostava do café da manhã. Mical gostava do almoço. Ela estava bem adaptada na casa do seu pai. E o amor que ela pregou tanto por Davi, e o amor que ela falava tanto que amava Davi, foi trocado
por um momento difícil. Foi trocado por uma dificuldade qualquer. Trazendo para as nossas vidas no dia de hoje. Mais vale sair pela janela com Jesus e ir para o deserto sofrer com Ele, do que permanecer no palácio e viver no pecado. Irmão, vai apertar um pouco. Mais vale passar necessidade com Cristo do que enricar sem Ele. Muitas das vezes é difícil, irmãos. Muitas das vezes é difícil nós chorarmos, nós buscarmos solução e não vemos. Mas a primeira coisa que o diabo tem quando nós fraquejamos é um barquinho nos esperando para passar pelo oceano junto com ele. E no fim é morte. O salário do pecado ainda permanece sendo a morte. A palavra diz que Mical deixa o amado ir embora, deixa o seu noivo ir embora, e ela permanece dentro do palácio. Agora que estreita de vez, irmão, porque amanhece o dia, Davi foi embora, o noivo foi embora, o quarto já não é mais quarto de intimidade, porque a palavra é muito clara, Kaique. Quando Saul chega para matar, quando Saul chega para acabar com a vida de Davi, sabe o que Mical fez? No lugar do noivo, no lugar do amado, ela colocou um ídolo. Ela dizia que amava Davi. Ela dizia que não vivia sem Davi. Ela era íntima de Davi, mas na primeira oportunidade, ela trocou Davi por um ídolo. Na primeira oportunidade, ela trocou Davi pela prostituição. Ela trocou Davi pela pornografia. Ela trocou Davi pelo homossexualismo. Ela trocou Davi pela fofoca, pela inveja, pelo ciúme. E ela já não lembrava mais do amado. Quando Saul chega, ela fala: Davi está ali dormindo, coberto. Não incomoda ele. Ele teve uma noite difícil. Ele está doente, está febril. Só que não vai colocar a mão nele não. Ele está tranquilo. Só que Saul estava com a faca nos dentes, irmão, para matar Davi. Ele não vai descobrir, ele não vai ver se era Davi. Ele diz aos seus servos: traz a cama e tudo, mas hoje eu mato ele. Está no texto, irmão. A palavra diz que quando Saul descobre, ele pergunta para ela: mas por que você mentiu? Mas por que você foi contra o meu plano? Nós poderíamos te ajudar, você é minha filha. Aí ela começa a inventar, irmão. Porque é um ditado popular que diz que mentira tem perna curta. Então, quanto mais ela mentia, quanto mais ela tentava enganar, mais ela se embaraçava. A palavra diz que ela diz para Saul que Davi tentou matar ela. Não, eu fiz ele embora porque ele tentou me matar. Aí ela começa a acrescentar coisas. Porque quando a pessoa perde o amado, quando perde a intimidade, quer inventar de tudo, evangelista Will. Mas fulano de tal não olha mais na minha cara. Mas fulano de tal não me deu a paz do Senhor. Mas ciclano não fala mais comigo, mas Beltrano não fala mais comigo. E aí só vai se afastando. Só que a palavra diz que Saul não queria nem saber do que ela queria, do que ela deixava de querer. A palavra diz que Saul queria Davi. E o que acontece com Mical, irmãos? Saul precisava entregar ela para alguém. A palavra diz que Saul entrega ela para outro homem, que se chamava Paltiel. Paltiel era mais um dos homens de Saul.
Era mais um daqueles que não amava Mical, que não vivia com Mical, que não queria nem saber de Mical. E aí a palavra diz que segue-se os anos, segue-se os dias, sem se esquecer, meus irmãos, que tinha uma promessa sobre a vida de Davi. Tinha uma promessa sobre a vida do pastor de ovelhas. Tinha uma promessa sobre a vida do servo do Senhor. Pode passar anos, pode passar dias, semanas ou meses, mas a promessa ainda estava de pé. A palavra diz que Mical segue sua vida com Paltiel. A palavra diz que Mical segue uma vida longe do amado, segue uma vida longe do noivo, segue uma vida longe de quem era de direito ter ela, de quem foi até os filisteus, tomou 100 prepúcios, esteve à beira da morte por ela, mas ela consegue viver uma vida longe dele. Quantos de nós já nos acostumamos com uma vida longe do Senhor? Quantos de nós já estamos acostumados com uma vida longe da oração? Quantos de nós já estamos acostumados a viver no automático? O culto é terça, quinta e domingo, eu vou estar lá. Mas é uma vida automática. Tudo que o Senhor queria, quando foi até aquele madeiro na cruz do Calvário, Ele não subiu até lá por fama ou status, para ninguém ver que ele era forte ou se deixava de ser forte. Ele subiu lá, porque Ele viu a minha vida e a tua, e Ele sempre olhou para a intimidade que Ele queria ter conosco. A palavra diz lá em 2 Samuel, capítulo de número 3, na onde nós lemos, a partir do versículo de número 13, a promessa já tinha sido cumprida. Davi já estava reinando sobre Judá, ou seja, a última palavra agora era dele. Morreu Jonatas, morreu Saul, o luto tinha se instalado, é óbvio. O momento era de início para Davi, porque tudo na nossa vida tem um início, irmãos. Davi começou sendo pastor de ovelhas. Mesmo depois de ser ungido, Davi continuou sendo servo. Davi continuou sendo guerreiro. Davi continuou indo para as batalhas. Agora, quando ele é rei, ele começa o seu mandato, começa ali o seu reinado. E a palavra diz no capítulo de número 3, não é no final do livro, não é nos últimos capítulos, é no início do seu reinado. No capítulo de número 3, versículo de número 13, a palavra diz que Davi manda chamar Mical. Está no texto, irmãos. 2 Samuel, capítulo de número 13. É óbvio que Mical ela já estava casada. Mical já tinha sido dada a Paltiel. Só que eu te pergunto, o que Paltiel fez para ter Mical? De que forma Paltiel tomou Mical para ele? Mical não desceu para buscar 100 prepúcios de filisteu. Paltiel não desceu para ter 100 prepúcios de filisteu por Mical. Paltiel não gastou uma gota de suor para ter Mical. Agora Davi, irmãos, Davi suou para ter ela. Davi se colocou à beira da morte para ter Mical para si. Aí em 2 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 14, também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me a minha mulher, dai-me a minha mulher Mical. Peraí, irmãos, Mical estava íntima de Paltiel, só que quando Davi pede
pede para chamar ela, Davi fala: dá-me a minha mulher. Quem conquistou Mical fui eu. Quem foi até a morte por Mical fui eu. Quem suou para ter Mical fui eu. Dá-me a minha mulher. Eu posso imaginar, Mateus, Mical já pensando: Davi suou por mim. Davi foi até a morte por mim, agora ele nem lembra mais de mim. Agora então, quando ele é rei, agora que ele não vai lembrar mais mesmo. Ele pode ter quem ele quer. A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, que entrou numa jumentinha em Jerusalém como servo, sofrendo, voltará como juiz, governando com autoridade para julgar todas as nações. E mesmo sendo assim, a última palavra vindo dele, a última palavra sendo dele, o julgamento sendo dele. Aleluias. Davi foi desprezado por Merabe. Davi foi lançado fora por Mical, mas mesmo assim, ele não desistiu dela. Mesmo sabendo que ela trocou ele por um ídolo quando ele saiu, Davi jamais desistiu de Mical. A palavra diz que ele manda chamar. Mas olha que interessante o versículo de número 15. E enviou Isbosete, e atirou a seu marido a Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela. Agora reparem, irmãos, o que eu tinha falado. A palavra diz que Paltiel, ele não sofreu para ter ela. Paltiel, ele não fez nada para ter Mical. Só que ainda assim, quando Davi vai tomar ela para ele, quando Davi vai resgatar de volta Mical, Paltiel chora. Paltiel sofre. Paltiel começa a chorar, irmãos. Mesmo vindo fácil, porque tudo aquilo que vem fácil, também vai fácil. A palavra diz que Paltiel chora, porque Paltiel podia viver o que ele queria com Mical, podia viver uma vida dupla, podia viver em pecado. Ao invés de ir para o templo, Paltiel poderia ficar com Mical em casa, assistindo o que bem entender. Não tinha compromisso, porque Paltiel não tinha promessa. Não tinha compromisso, porque Paltiel não estava debaixo de nenhuma palavra. Não tinha um futuro para almejar. Agora com Davi era diferente. Davi, ele tinha um passado, Davi, ele tinha um presente, mas também Davi tinha um futuro que o aguardava. Paltiel começa a chorar porque ele não abriria a mão fácil de Mical. Mas mesmo assim a palavra diz que Abner olha para ele e diz: Paltiel, volte para trás. Mical tem dono. Ainda que ela tenha abandonado ele lá atrás, Mical pertence a Davi. Ainda que ela tenha desprezado ele lá atrás, Mical é de Davi, e ele tem por direito resgatar ela e tomá-la para si de volta.